Meus queridos irmãos, a paz do Altíssimo, aqui vai um vídeo de máxima importância, um vídeo que vai responder a todas as perguntas que você possa ter acerca das pessoas estarem ou não possuídas pelo demónio. Quero dizer aos irmãos que eu fiquei impactada com esta entrevista. O nome do vídeo é Entrevista de Arrepiar os Ossos com um exorcista na vida real, e o nome dele é o padre Vince Lampert, que é este padre, e é entrevistado, claro, pelo Cameron Bertuzzi. Eu não vou pôr o vídeo, porque, portanto, podemos ver que é só eles mesmo a falarem, mas quando for ele diga o Cameron, pergunta agora o padre, responde assim, vice-versa. E quero dizer aos irmãos que o vídeo no princípio é um pouco, vai responder acerca de certas características do Halloween, visto que o vídeo foi feito 9 dias antes do Halloween, mas eu quero dizer aos irmãos que tudo aqui é impressionante. O que nós podemos aprender com este vídeo é impressionante. No fim do vídeo, eu vou dar a vocês um testemunho de um exorcismo que o nosso Pai Celestial me usou para fazer há uns 10 anos atrás em Portugal, e eu vou contar a história. Só eu vou então começar por orar ao Altíssimo. Irmãos, eu acredito com todo o meu coração. Se você vir este vídeo, você vai aprender muito. E só então eu vou orar. Meu querido Pai Celestial, glórias ao Teu nome, nós te damos graças porque através do Teu nome, através do grande sacrifício que fizeste na cruz do Calvário, nós fomos capacitados para expulsar demónios, para curar doenças e, acima de tudo, para trazermos as boas novas da salvação. Eu espero, Pai Santo Senhor, e eu oro que alguma pessoa que está ouvindo este vídeo, se ela realmente vir com o seu coração e dar ouvidos àquilo que o Espírito Santo vai dizer, para poder fechar portas que possam estar abertas, e são essas portas que estão dando entrada ao demónio na nossa vida. Ajuda, Pai Santo Senhor, que sejam pessoas libertas através deste vídeo, esclarecidas, Pai Santo Senhor, que a gente possa fechar todas as brechas e abrir o nosso coração totalmente para Ti. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor para Ti. Abençoa todas as pessoas que estão ouvindo este vídeo, Senhor. Em nome do Teu amado Filho Yeshua, Yeshua HaMashiach, que te agradeço, Pai Santo Senhor. Amém. E desde já, e como sempre, eu quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo nos meus canais. E então, aqui vai o vídeo. Ele então, o Cameron, começa por dizer: olá, seja bem-vindo ao meu canal, que se chama Capturando o Cristianismo. Nós hoje temos aqui o Padre Vince Lampert. Padre Vince Lampert. No seu livro, você disse que era um dos 125 exorcistas operando atualmente nos Estados Unidos. Isto é verdade ou este número já cresceu? Eu vou fazer aqui uma pausa porque eu esqueci-me de ler aqui, nem que seja um versículo das Sagradas Escrituras que falam sobre, há muitos, mas eu vou ler só um, Marcos 1,39. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galileia e expulsava os demónios. Marcos 3,15. Para que tivesse o poder de curar enfermidades e expulsar demónios. Só então, eu havia até lhe disse no princípio, mas aqui vai. Olha, então pergunta a ele, que vai falar acerca do livro que esse padre escreveu, e então ele diz, acredita que existam 125 exorcistas atualmente nos Estados Unidos, ou este número já cresceu. E o padre diz, este número já cresceu sim, aliás o número verdadeiro não se sabe realmente. Cada bispo católico é um exorcista, se ele quiser, se ele decidir que pode fazer exorcismo. Qualquer padre pode fazer, mas alguns são nomeados, são escolhidos. Ele tem que ter uma diocese estável, e eu acredito que agora já não é 125 de nós que temos sido nomeados aqui nos Estados Unidos, mas é muitos mais, porque alguns deles são anónimos, não são conhecidos publicamente e optam por permanecer no anonimato. E então o Cameron diz, bem, se você não sabe quem é o Padre Lampert, deixa-me dar uma introdução rápida. Ele é um padre católico, exorcista, designado pela Arquidiocese Católica Romana em Indianápolis. Ele recebeu o seu treinamento em Roma
e eu gostaria de saber mais algumas informações que você queira compartilhar. Não sei se estou perdendo alguma coisa, se me esqueci de mencionar alguma coisa. Então o padre diz assim: eu fui ordenado a padre em 1991, portanto eu sou padre há 29 anos. Eu recebi a minha nomeação como exorcista em 2005. Este é o ministério que eu tenho feito por 15 anos. Eu sirvo como pastor agora em 2 paróquias, em Brockville, Indiana, a paróquia de São Miguel, ou Saint Michael, e a paróquia de Saint Peter, que fica a mais ou menos 35 milhas de Cincinnati, Ohio. E então o Cameron diz: ok, que bom. Antes de eu entrar a falar sobre tudo acerca do exorcismo e algumas das tuas experiências, o que eu acho que vai ser muito interessante, estamos somente a 9 dias do Halloween, e eu acho que foi por causa disso que eu decidi fazer esta agenda consigo, porque estamos chegando ao Dia das Bruxas. Eu queria somente compartilhar alguns fatos interessantes sobre o Dia das Bruxas. Por exemplo, não sei se vai interessar você, o ponto número 1. Portanto, este Halloween será o primeiro Halloween em 19 anos que tem a lua cheia e a lua azul. A próxima será em 2039, em 19 anos. Esse é o primeiro ponto. O segundo, os consumidores, portanto as pessoas, gastam 9 bilhões de dólares por ano no Halloween. Isto é insano, ridículo. Ponto número 3. Os americanos compram tantos rebuçados, portanto candies, para o Halloween, que podem encher 6 Titanics. Os irmãos sabem aquele Titanic. 6 Titanics por semana. Ponto número 4, interessante, o registro da escultura da abóbora, a abóbora que as pessoas veem aí, que punham nas suas portas, que pertence a Stephen Clark. Este homem conseguiu esculpir uma abóbora, um rosto completo, olhos, nariz e boca e orelhas, em 16,47 segundos. E agora aqui vai o último ponto, e depois vamos então às coisas importantes, que é o que interessa. Pumpkins, abóboras, são frutos, não são vegetais. Não sei se você sabia disso. Então o padre diz: eu não sabia. Eu sei que as pessoas fazem doce de abóbora, torta de abóbora, gelado de abóbora. Então eu acho que isto faz muito sentido. E o Cameron diz: no botânico, eles não classificam frutas apenas porque é doce. Eles devem ter uma outra... portanto, estas coisas, sejam frutos... vegetais, têm que ter uma outra certa propriedade. De qualquer maneira, vamos ao que interessa, o que realmente é o propósito desse show, e é para falarmos acerca do exorcismo. Eu mencionei que você tem um livro que se chama Exorcismo e esqueci-me o subtítulo, mas eu sei que é tudo acerca de exorcismo. Eu achei o teu livro muito informativo e tem muitas dessas informações que vamos abordar aqui nesta entrevista. E no fim do vídeo nós vamos responder algumas perguntas que a audiência tenha. E então, se tens alguma pergunta para o Padre Vince, manda no Superchat e ele vai te responder. Vamos então a algumas perguntas. No seu livro você disse que cresceu católico, então em algum ponto da tua vida você decidiu ser um exorcista, é isto? E o padre diz, a pergunta seria: quando é que eu decidi ser um padre? Depois que eu saí do colégio, eu frequentei a Universidade de Indiana, Bloomington, na Indiana, por 2 anos, e depois eu decidi entrar no seminário. Às vezes eu brinco com as pessoas dizendo que a conversão é possível até no Blooming, na Indiana. Depois eu decidi seguir o chamado do sacerdócio e fui ordenado padre em 1991, e depois em 2005 o meu bispo estava procurando um substituto para ser exorcista em Indianápolis. Os padres que tinham feito o ministério antes haviam falecido, e em julho daquele ano, ironicamente, ele era o padre daquela paróquia onde eu frequentei a escola primária. Nunca pensei que um dia eu teria um destes trabalhos. Então o bispo escolheu-me e disse-me que queria um padre que acreditasse na realidade do mal, mas que não fosse muito rápido em acreditar que todos que viessem a ele estavam realmente possuídos. E então o Cameron diz: ok, isto é parte da entrevista que eu quero fazer mesmo, quero falar. E tens dito isso em muitas entrevistas e até no livro que você ensinou, o seu estilo, você ensinou que as pessoas têm que ser um tanto céticas
na igreja romana, você foi ensinado a ser cético sobre a possessão demoníaca, ou algo assim. É como se a possessão demoníaca fosse a última coisa a concluir. Por outras palavras, irmãos, já está dizendo que as pessoas que são treinadas para ser exorcismos não podem, por qualquer manifestação, dizer que é um demónio. Eles têm que ir até o último ponto. E este vídeo vai explicar tremendamente. Você foi ensinado a ser cético sobre a possessão demoníaca ou algo assim. É como se a possessão demoníaca fosse a última coisa a concluir. Voltando ao seu livro, você ainda mencionou que a possessão pode acontecer uma em 5.000 pessoas que estejam realmente possuídas. Quer dizer, uma entre 5.000 pessoas que vão a ele ou a outras pessoas pode não estar possuída. O que é que você pode dizer a alguém que diz que a possessão demoníaca não é real? Que você tenha feito um erro em destacar outras possibilidades naturalísticas. Como é que você pode responder a uma pessoa cética? E então ele diz assim: e estás certo quando dizes que o exorcista é treinado a ser cético, e temos que exaustar todas as possibilidades e explicações para o que está acontecendo na vida desta pessoa antes de a rotular como uma pessoa possuída. E precisamos de órgãos, de orações especiais da igreja. Quando ele fala na igreja, está falando mesmo em pessoas. A igreja diz que eu tenho que ter a certeza moral, sem duvidar, acreditando que esta pessoa tem algo de natureza demoníaca. E então a igreja utilizará especialistas no campo da saúde mental, bem como médicos e doutores. Então a igreja quer estes profissionais fazerem uma avaliação e pesar, basicamente dizendo se há algo na condição desta pessoa que está além do treinamento e compreensão da igreja. A igreja não pode pedir ao psiquiatra ou ao médico que acredite que a pessoa está ou não possuída. A igreja é que fará esta determinação. Mas a igreja quer fazer o melhor julgamento possível depois destes especialistas terem opinado sobre este assunto. Muitas vezes eu acredito que se a igreja fosse rápida em rotular alguém como sendo possuída, e impedia que esta pessoa de receber o tratamento devido na verdadeira ajuda que ela precisava. Vinda de um psiquiatra ou psicólogo, então a igreja estaria fazendo um grande prejuízo a esta pessoa. Por outras palavras, ele está dizendo que se todas as pessoas que fossem a ele dissesse que era possuída, esta pessoa podia nunca ter cura ser liberta total, porque há cura para certas doenças que podem parecer que a pessoa está possuída. E então ele continua dizendo assim: a igreja quer providenciar a esta pessoa ajuda que eles realmente precisam e não necessariamente a ajuda que eles acham que precisam. E esta ajuda pode ser espiritual, pode ser mental ou física. Ok, então o Cameron diz assim: voltando ao livro, eu vou referir muitas coisas sobre este livro e queria que falasse acerca das suas experiências, ou seja, da sua primeira experiência na vida real. O que você mencionou, portanto, no livro, que o padre estava realmente conduzindo um exorcismo e você estava na sala e você começou a pensar: aonde foi que eu me meti? Você mencionou que o interessante foi que ele estava fazendo tudo, estas coisas diferentes, como por exemplo, ele trouxe um rolo de papel, uma toalha, em caso da pessoa começar a espumar pela boca, e ele pegava nesta toalha de espuma, colocava num saco de plástico, depois da pessoa espumar, claro, etc. Mas você mencionou que enquanto este padre estava fazendo isso, ele não sentia medo nenhum. E isto foi o que você sentiu naquele momento? E se sim, isso foi embora, quer dizer, isso passou com o tempo? E o padre diz: absolutamente, eu acho que medo no começo é natural. Só de ver coisas que nós não vemos todos os dias na nossa vida cotidiana e é normal termos medo. Neste caso, a pessoa possuída manifestou-se com os olhos revirados para trás da cabeça e começou a espumar pela boca. E claro, olhando para isso é assustador, porque tinha falado com essa pessoa minutos atrás, sem indicação nenhuma de que ela estava possuída pela presença de um demónio. E então, quando o sacerdote que estava me treinando disse para eu trazer o saco de plástico e as toalhas de papel, e ele começou o ritual da igreja, quando ele abençoou esta pessoa com água benta, assim que a água atingia aquela pessoa, foi quando o demônio começou a manifestar-se.
Há uma espécie de demônios que começa a rosnar e a espumar pela boca, e foi aí que os olhos começaram a revirar para trás, e eu acho que os meus olhos também ficaram muito grandes, pensando, aí é que eu disse, onde é que eu me fui meter? É claro que ao passar dos anos eu comecei a não me concentrar nas manifestações do mal, porque quando um demônio se manifesta, basicamente ele está dizendo assim, olha o que eu sou capaz de fazer a uma pessoa. E o exorcista é treinado a não se concentrar em nenhuma dessas manifestações. Quando acontece de um padre ou pastor, ou seja lá quem for, que fizer o exorcismo, ele tem que se capacitar e focar mais naquilo que ele está fazendo e tirar os olhos das demonstrações e manifestações do diabo. O diabo vai tentar convencer a pessoa de que pode fazer grandes e horríveis coisas com os humanos. E é claro que eles veem as pessoas rolarem os olhos, gritarem, rebolarem, espumarem, rosnarem como animais, etc. É claro que quem está fazendo o exorcismo sente medo e muitas vezes diz mesmo de onde é que eu me fui meter. Mas com o passar dos anos, eles dizem que começam a ignorar, vejam irmãos que coisa maravilhosa, começam a ignorar as manifestações do diabo e começam a concentrar-se na libertação que Deus está fazendo a esta pessoa. Os exorcistas são treinados para se focarem naquilo que Deus pode fazer através da oração da igreja. O padre que me treinou, ele fazia exorcismo por 25 anos, quando eu comecei a receber treinamento dele. Por isso, ele não se incomodava com nada disso. E é claro que todos estão interessados nas manifestações, porque a manifestação sempre traz muita atenção. Mas a nossa atenção deve ser no poder de Deus, nesta particular oração e libertação através da igreja. E depois ele diz assim, o Cameron, de todas as vezes que fizeste exorcismo, qual foi a que te deu mais arrepios quando tu pensas nisso? E o padre responde, eu diria que foi a primeira vez que eu fiz exorcismo. Eu tinha acabado de retornar de Roma em 2006. Eu estava trabalhando com esta senhora que estava determinada, ela tinha 7 demônios identificados nela. E ela compartilhou comigo uma história de que ela acreditava que uma amiga dela estava possuída por um senso equivocado de caridade. E ela olhou nos seus olhos e ela disse que o que está em ti eu convido para entrar em mim. Vejam só, aquela mulher estava possuída, mas ela estava possuída com um espírito equivocado de caridade. Só ela parecia que era muito boazinha. E então a outra disse, o que está em ti, que entra em mim. E ela diz que depois disso, ela disse assim, ela olhou nos olhos e ela disse, o que está em ti eu convido para entrar em mim. E ela sentiu esta presença entrar nela. Ela voltou para a igreja 12 anos depois deste evento. E então os 7 demônios, com nomes diferentes, os demônios mais fracos são sempre os primeiros a saírem, o da natureza dominante é sempre o mais fraco e o primeiro a ir-se. E há um demônio particular que o nome dele é Leviatã, o qual é mencionado na Bíblia. Este demônio disse-me que não ia sair dela, porque ela tinha convidado a ele, e porque ela o convidou, ele disse que tinha reivindicado a vida desta pessoa. Os irmãos estão compreendendo? Meus irmãos, eu espero que vocês estejam vendo até agora, porque eu sei que o vídeo no princípio foi um tanto ou quanto um bocadinho chato, mas eu tinha que trazer essas notícias. Mas vocês daqui para a frente, é coisas impressionantes. E então o demônio diz que não ia sair dela, porque ela que lhe tinha convidado, e a vezes uma coisa, irmãos, infelizmente nos dias de hoje há pessoas brincando com o demónio. Se uma pessoa diz, oh, vamos convidar, vamos ver o que é, as pessoas querem é ver manifestação e acabam ficando com o demónio no corpo delas. E então o demônio disse a ela que não ia sair, porque ele tinha sido convidado por ela e ele tinha reivindicado a vida dessa pessoa. Eu trabalhei com esta senhora por 1 ano, até que ela foi finalmente liberta da presença demoníaca na sua vida. E então o Cameron diz assim, neste caso específico, como é que sabias que ela estava possuída, em vez de sofrer de alguma doença mental? E então o padre diz assim, ela foi a um psiquiatra, e ele, o psiquiatra, deu a mim um relatório escrito. Eu pedi que ela fosse ao médico da família para descartar que fosse alguma causa física. Existem uns protocolos nos Estados Unidos
para nós determinarmos se isso é verdadeiramente demoníaco. O primeiro passo é ir ver um especialista mental. O segundo passo, consultar o seu médico de família, portanto, ter uma segunda opinião. O passo número 3, procurar por sinais demoníacos em que a igreja identificou nessa pessoa. E há 4 sinais que a pessoa possa estar possuída. A primeira, presta atenção, compreender e falar idiomas de outra nacionalidade além das quais a pessoa fala. E quero dizer aos irmãos que os diabos, os demônios também falam línguas. E como os irmãos estão vendo aqui, línguas é idiomas. Segundo, ter uma força individual não humana além do normal que este indivíduo possa ter. Terceiro, ter uma elevada percepção e conhecimento acerca das coisas que essa pessoa não deveria ter ou saber. Portanto, ter uma adversão a qualquer coisa, natureza sagrada, por exemplo, água benta, quando se mostra o crucifixo, as sagradas escrituras, etc. Mostrar a Bíblia colocando em sua cabeça enquanto Senhor, etc. Isto pode ser reivindicação de uma recência demoníaca. Quer dizer, algumas dessas coisas, irmãos, nós temos que ver que isto é um padre católico e é claro que ele está falando sobre as coisas católicas, mas deixe isso de lado e concentre-se só naquilo que realmente faz sentido. Porque a Bíblia em si, meus irmãos, eu quero vos dizer que a Bíblia em si não faz nada a ninguém. A Bíblia é como um remédio muito poderoso que está dentro de um garrafo, mas se você não toma aquele remédio, você não vai tirar benefício dele. Esse é de pessoas que vivem uma vida miserável, estão cheios de demônios e têm a Bíblia em casa. Portanto, a Bíblia, quando é posta em ação, quando é lida, quando começa-se a ler, porque ali está a palavra de Deus, aí faz benefício. E então, ele diz assim, ok, e o quarto passo, o Vaticano tem um questionamento que o exorcista pode para determinar se isto é verdadeiro ou demoníaco. Um dos exemplos será perguntar se eles já estiveram envolvidos em algum oculto, ou seja, se já participaram em práticas satânicas, ou rituais de bruxaria, ou magia. Quais são os tipos de livros, de literatura? Você está compreendendo, irmãos? Há pessoas que gostam de ver manifestações e gostam de ir, juntamente com outros jovens, ou mesmo pessoas já idosas, vão e querem ver manifestações, como o próprio padre disse. E aí, você pode ser atingido e você pode ter um demônio no seu corpo. Vejam só, ele diz também quais são os tipos de livros de literatura que você lê. Só também pode ser, pessoas podem receber demônios em si através de livros que leiam. E ele vai explicar no fim alguns destes livros. E através disso tudo é que nós determinamos se isso é possessão demoníaca. Tentamos descobrir aonde está o ponto de entrada. Número 5, muito importante, ajudar a pessoa a resumir a sua vida espiritual. Ou então ajudá-la a criar esta vida espiritual pela primeira vez. Quer dizer, eles vão fazer perguntas às pessoas. Você já participou de algum ritual satânico? Você anda lendo? Ele esqueceu de mencionar, mas depois mais à frente ele vai dizer vídeos, movies, filmes dessas coisas também. Sai dali uma grande influência maligna. Você não imagina, meus irmãos, nós temos que fechar todas as brechas. E então ele diz assim, muito importante ajudar a pessoa a resumir a sua vida espiritual, ou então ajudá-la a criar esta vida espiritual pela primeira vez. Mais uma vez, a possessão demoníaca é real, ela está mais presente do que nunca e já há relatos de pessoas que estão sendo possuídas através dos telefones, dos computadores, dos jogos. Isso é uma coisa séria que está acontecendo. Eu espero que você tenha prestado atenção à primeira parte. Por favor, não perca a segunda parte. E antes de terminar, eu vou fazer mais uma vez um apelo à salvação. Eu espero que você já seja uma pessoa que já tenha se rendido aos pés de Cristo. Mas se você ainda não fez, faça-o hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Estamos vivendo tempos difíceis. Tempos em que o mundo está num caos. E infelizmente aquele que não se chegar para Cristo, entregar-se a Cristo, pedir proteção a Ele, estes são os que são mais atraídos, portanto, por essas possessões demoníacas.
A palavra do Senhor diz que quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Eu espero que você já tenha se entregado, mas se não se entregou, hoje é o dia. Reconheça Cristo como o Salvador da humanidade. Ele veio ao mundo derramar o seu precioso sangue para nos dar vida e vida com abundância. E então que você possa reconhecer que você é um pecador, precisa de um Salvador e você começa a viver uma vida santificada ao nosso Pai Celestial.